O Barcelona definitivamente não passa por um bom momento. O clube espanhol quase faliu e teve até que se desfazer do maior craque de sua história, o Lionel Messi, que acabou indo para o PSG na última temporada. Agora, os culés estão se recuperando tanto financeiramente quanto esportivamente, mas outra bomba acabou de explodir na diretoria do clube e, pelo visto, essa má fase tá longe de acabar e provavelmente vai até piorar. O Barça está sendo acusado de comprar árbitros durante a gestão do José Maria Bartomeu, que acho que temos que concordar que talvez tenha sido o pior presidente do Barcelona de todos os tempos, né? E cara, vou te falar, parece que realmente vai dar ruim pro clube espanhol dessa vez. E essa história é muito longa. Tem protestos do Real Madrid envolvido, outros presidentes do Barcelona fazendo cagada e por aí vai. Mas antes de eu te contar essa história, já deixa seu like, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho para não perder todas as notícias do futebol que eu trago aqui todos os dias. E pra você aí que curte apostas, eu quero te apresentar a Stake. Eles são um grande parceiro aqui do canal e agora eles estão com uma promoção especial de Champions League. Além deles terem as melhores odds da competição, usando o meu código você consegue 200% de bônus no seu primeiro depósito. Ou seja, depositou 100, fica com 300. Depositou 200, fica com 600. Então assim, você tem muito mais chances de ganhar. Tá esperando o quê? Vem pra Stake! Essa história de presidentes do Barcelona envolvidos com problemas judiciais não é de hoje. Na verdade, desde sempre o clube está envolvido em polêmicas financeiras e judiciais. Para você ter uma ideia, um cara chamado Agustí Montal, que dirigiu o Barça lá na década de 70, que inclusive foi o responsável por contratar Johan Cruyff, foi denunciado por fraudar a Previdência Social logo depois que deixou a direção do clube. E aí, meus queridos, começa uma bola de neve que pelo visto até hoje não parou de crescer. O cara que assumiu a presidência depois do Agustí foi José Luis Núñez, e ele foi o presidente que ficou mais tempo no comando do Barça, desde lá de 1978 até o ano 2000. E adivinha, o cara também estava envolvido com problemas com a justiça. Ele foi condenado a 6 anos de prisão por subornar funcionários públicos em troca de um pagamento de 13 milhões de euros em impostos devidos de sua empresa. Depois dele, Juan Gaspar ficou 3 anos na presidência e o cara também não era flor que se cheire. Primeiro que a gestão do cara foi um caos financeiro tão grande que ele teve que renunciar no meio do mandato. Depois, ele foi acusado junto com outras 9 pessoas por um problema envolvendo a falência de uma grande empresa. A justiça acabou condenando ele e mais uma galera a pagarem 10,8 milhões de euros. E aí, veio Joan Laporta para a presidência, e os problemas apenas continuaram. Por mais que seja um dos presidentes mais vencedores da história do Barça, responsável pela contratação do Ronaldinho, da aposta em Guardiola e por aí vai, ele também esteve envolvido em polêmica, e pior, ele prejudicou diretamente o Barcelona. No final de 2013, ele e outros 7 de seus subordinados foram condenados a indenizar o clube em 23 milhões de euros por irregularidades no balanço financeiro. E após o período de Laporta no clube, veio Sandro Rosell, que deixou a presidência antes do tempo, até por ter sido acusado de fraude fiscal na contratação do Neymar. Inclusive, para quem lembra, isso daí tava dando o que falar até pouco tempo atrás, né? Mas enfim, depois do Sandro Rosell, aí sim assumiu a presidência o polêmico José Maria Bartomeu. Até então a gente sabia que ele tinha ferrado todo o lado financeiro do Barcelona, o que levou o clube à quase falência. Mas infelizmente não foi só isso. Durante sua gestão, pelo visto o Barcelona teria pago uma grana para o vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros, um cara chamado José Maria Henríquez Negreira, ou só Negreira como é mais conhecido. O clube espanhol soltou uma nota oficial que está aparecendo aí na sua tela, e dentre tudo que está escrito aí vale destacar essa parte. O FC Barcelona contratou no ano passado os serviços de um consultor técnico externo, que forneceu em formato de vídeo relatórios técnicos referente a jogadores da categoria inferior na Espanha para a Secretaria Técnica do clube. Atualmente, esse tipo de serviço terceirizado cabe a um profissional alocado na área de futebol. Ou seja, o Barça contratou uma empresa que pertence ao Negreira para fazer uma espécie de consultoria de arbitragem para o seu comando técnico. Basicamente, o cara explicou alguns detalhes de regras de arbitragem e tudo mais.
E até aí tudo bem, né? Afinal, nada melhor que deixar todo mundo ciente de como funcionam as regras atualizadas do futebol. Só que uma investigação começou a revelar umas coisinhas meio estranhas nesse processo aí. Primeiro, que o fato do vice-presidente desse comitê de arbitragem ter uma empresa que presta consultoria para os clubes já abre brechas para especulações. Afinal, ele poderia tomar decisões que favorecem seus clientes, certo? Mas aí é que tá, ele não tinha clientes, apenas um, que era o Barcelona. Tanto que depois que o Barça parou de contratar essa empresa, o seu rendimento começou a despencar, ficou bem na cara. Mas calma, que isso ainda vai ficar mais complicado, mais estranho. Segundo o jornal da Catalunha, a empresa de Negreira teria recebido do Barça aproximadamente 2,9 milhões em 2016, 3 milhões em 2017 e 1,7 milhões de reais em 2018. Mas pelo visto, desde 2001 eram feitos pagamentos ao ex-árbitro e os valores totais podem passar dos 7 milhões de euros. E aí se liga nisso daqui, Negreira foi vice-presidente do comitê de árbitros de 94 até 2018, quando deixou o cargo. E adivinha em que ano o Barça parou de contratar os serviços de sua empresa? Pois é, em 2018. É muita coincidência, não concorda? De acordo com Bartomeu, que era presidente do clube espanhol na época, a quebra do acordo foi feita como uma redução de gastos e a partir daí um funcionário foi contratado para prestar esse serviço internamente. Só que essa história tá muito mal contada, né? Parece que não tiveram o menor esforço de tentar esconder isso. O que realmente parece é que esse acordo com a empresa do Negreira era só uma fachada para que o Barcelona passasse essa grana para o vice-presidente do comitê, em troca de auxílios dentro de campo. Obviamente os dois lados negaram tudo, Bartomeu deu aí suas explicações e Negreira disse que nunca beneficiou o Barça na arbitragem. Mas é só procurar por aí para achar um monte de compilados que os torcedores fazem com essas possíveis ajudas da arbitragem. E falando dos torcedores, é claro que todos os rivais do Barcelona na Espanha estão indignados com essas especulações. O Real Madrid, o principal rival do time e que foi o mais afetado por essa história toda, é o que mais está indignado. Antes do clássico contra o Barcelona pela Copa do Rei há poucos dias atrás, os torcedores do Madrid se manifestaram nos arredores do Bernabéu a respeito do caso Negreira. Os merengues carregavam faixas com a frase "corrupção na federação". Durante a partida, eles também cantaram músicas contra o presidente do Barcelona, Joan Laporta, e até jogaram notas de 500 euros impressas com o rosto do dirigente catalão. O pior de tudo, e o que mais causou indignação nos torcedores do Real, é que a Federação Espanhola de Futebol não aplicou nenhuma punição contra as denúncias por causa de umas leis lá da Espanha. Ou seja, só quem pode realmente punir o clube catalão é a UEFA e a FIFA. E mano, para pensar em como o Real Madrid e todos os outros clubes espanhóis saíram prejudicados nessa história. Durante esse período em que supostamente o Barça comprou a ajudinha dos árbitros, eles ganharam 9 títulos da Liga e 6 Copas do Rei. Isso em aproximadamente 17 anos de corrupção. Ou seja, metade dos títulos durante esse período foi apenas de um clube. Falando da Copa do Rei mesmo, o Real já estava há quase 10 anos sem ganhar a competição, e provavelmente isso tem um pouco a ver com o que estava acontecendo na arbitragem. Isso parece muita loucura, né? Mas ainda faltam alguns dias de julgamentos e investigação para sabermos o que realmente vai acontecer com o Barcelona e com o Bartomeu. As punições podem ser tanto financeiras quanto esportivas. E clã, o Barcelona pode ir parar até na 2ª ou 3ª divisão do Campeonato Espanhol por causa disso, como aconteceu em 2006 com a Juventus, por exemplo, que foi rebaixada por escândalos de arbitragem. Mas me diz aí, será que o desempenho do Barça de Ronaldinho ou de Pep Guardiola realmente tiveram uma ajudinha extracampo? Eu pessoalmente não duvido de nada, principalmente vindo de alguém como o Bartomeu ou Laporta. Mas enfim, me diz o que você acha disso aqui nos comentários. E é claro, se inscreve aí no canal e ativa o sininho, porque assim que sair o resultado desse julgamento histórico, eu vou trazer aqui pra vocês em primeira mão. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.